Bem-vindos à nossa live aqui do Filo no Veste. E a gente vai hoje trabalhar um tema muito importante, que é o tema do lixo. O lixo como uma questão de corresponsabilidade. Só um minutinho, transmitir aqui ao vivo. Então, olha só, a gente está reunido aqui hoje para poder comentar sobre um possível tema do Enem. E a gente se reuniu aqui hoje para falar com vocês sobre o tema, né, da corresponsabilidade em relação ao lixo, que é a preocupação de muitos alunos. A gente está aqui com duas convidadas muito especiais, a Ana e a Júlia, né, que são duas alunas que usam o Filo na Rede e usam o nosso aplicativo para poder aplicar, né, numa redação, poder aplicar num texto esses argumentos. E aí a gente vai discutir um pouquinho esse tema, todo mundo junto aqui hoje, né? Tô muito feliz que elas estão aqui, obrigado pela presença. Obrigado, Julinha. E tirar algumas dúvidas de vocês, né? Já que o Enem tá chegando, então a gente tem que ver quais são as principais preocupações de vocês, não só em relação ao tema, mas também em relação à estrutura, né? A gente precisa saber claramente como que fazer essa estrutura. Então vou abrir as dúvidas para as meninas, para as nossas convidadas. Eu tinha pensado primeiro que a minha maior dificuldade é na coesão da redação, assim, né? Como que eu posso melhorar isso? Olha, Ana, eu acho que a coesão, ela se insere na competência 4 e, na verdade, se nós pensarmos que cada competência vale de 0 a 200, e se nós dividíssemos esses mecanismos linguísticos em coesão e coerência, nós teríamos 100 pontos. No entanto, na verdade, os elementos coesivos são bem mais importantes e acabam valendo bem mais do que esses míseros 100 pontinhos. É óbvio, para um aluno de um curso concorrido, quer dizer, 100 pontos é a vida, quer dizer, é ali a sua esperança e não dá para perder 20 pontos que seja, né? Agora, o que acontece? Se nós pensarmos até no próprio termo, atrelado ao texto, essa noção de texto que vem de tecido, e eu acho que dá para trabalhar a metáfora exatamente dessa coxa de retalhos. Você só amarra o seu texto a partir dos elementos coesivos. Então a gente tem esses elementos coesivos de um parágrafo para o outro e no interior dos parágrafos. Então, se nós já sabemos que os parágrafos não podem ser feitos em um único período, quer dizer, o ideal seria que nós tivéssemos a estrutura do parágrafo padrão. Então, para o D1 e D2 seria aquela ideia principal, seguida de desenvolvimento e conclusão. Nessa ligação dessas 3 partes de cada parágrafo, surge a necessidade de um conectivo. E mais ainda, de como você vai brincar com os conectivos para que você não acabe por repeti-los, porque essa repetição ela acaba incorrendo em perda de vocabulário, que vai envolver outras possíveis competências. Então, essa preocupação que você trouxe, ela é muito importante. E como é que o aluno melhora? É o processo de escrita, é o processo do projeto em que você já vai alinhavando para que você, na hora de passar esse texto a limpo, se atenha a essa questão que é relevante. E é importante, por exemplo, colocar, acho que a dúvida de muito aluno é essa, né? Como é que você começa esse projeto? Como é que você começa a fazer uma redação? Assim, você pega a coletânea, lê os textos de apoio, vê a proposta, mas muita gente fala, eu não consigo começar a escrever, né? É uma dificuldade que eu tenho de destravar esse meu texto. Como é que você falaria para eles nesse sentido? Eu acho que essa pergunta ela é ótima. Assim, bem longe da gente fazer um esquema, mas o que eu acho muito importante, primeira coisa, quando você chega no Enem, diante de um nervosismo, é lógico que você vai ver a temática, você vai ler a coletânea, mas a primeira pergunta que você deve fazer, qual é a origem dessa problemática? Então, de cara, você já pensa em uma origem e as possíveis consequências. Esse é o primeiro item. Mas, na verdade, para começar, você contextualiza. Então, como o Enem, ele pede essa realidade nacional, o que você pode pensar? Primeiro, como pano de fundo para essa problemática. Eu sempre digo aos meus alunos, primeiro, é muito forte o pano de fundo tecnológico. É muito comum, como no ano passado, a maior parte dos alunos recorreram ao advento tecnológico. E a partir daí, eu tenho a positividade da tecnologia. E aí eu entro com o conectivo, trabalhando uma refutação, no entanto, contudo, todavia, essa tecnologia que propicia avanços, ela também traz a manipulação através dos algoritmos, por exemplo. Se a tecnologia não é cabível, o que eu posso pensar? Na estrutura capitalista vigente.
Porque, naturalmente, existe concorrência, existe individualismo. Não deu certo? Eu também posso atrelar essa temática à sua área. O nosso processo histórico marcado por exploração, quer dizer, colonização, escravidão. Então, ou uma sociedade patriarcal conservadora, machista. Então, o aluno tem essas possibilidades. E, nesse ponto, vem a própria liquidez, se envolve depressão, atrelada ao Bauman. E aí, muitos alunos questionam assim, mas Bauman não seria clichê? Nós precisamos pensar o seguinte, que não é o escritor, e sim como você atrela o escritor na edificação da sua tese. Acho que tem muitos mitos, né, Ana? Assim, sim. Que autor eu posso usar, que autor eu não posso usar, é um autor batido. Eu já ouvi pessoas falando assim, não dá para usar Platão, porque Platão é muito antigo, né? E depende muito de como você usa, né, a argumentação. Se a gente fosse limitar, por exemplo, a gente vai usar quem? Né? Só os nomes da moda, né? E tem muita gente que tem medo de usar fontes tradicionais, né, para poder falar sobre um tema. Eu acho que é isso que é legal, né? O jeito que você coloca, o jeito que você adequa, né, no seu texto. Sim. Eu estava pensando também que a questão do lixo, né, que os alunos mandaram pra gente, foi uma questão que incomodou muito eles, né? E a gente fez essa votação na internet, sim. A gente levantou esse tema e é uma coisa assim também que eles têm muita dificuldade em argumentar, né? Então, como é que você argumenta a questão do lixo se cair no Enem, que é um problema, né, urgente a ser discutido, a ser debatido? Então, como é que eles colocariam isso numa estrutura lógica, estrutura de Enem, né, com uma proposta de intervenção? Então, é um problema que a gente finge que a gente está preocupado, mas na verdade é uma coisa que passa batido, né? Será que a gente tem mesmo essa consciência, né, do descarte consciente? A gente sabe o quanto o nosso consumo afeta nessa questão? Então, acho que também seria legal a gente discutir um pouquinho isso, né? Quais seriam bases argumentativas legais para o tema do lixo? Olha, Gui, eu acho que sempre num tema como esse, a coletânea do Enem tende a trazer dados estatísticos. Então, qual é o seu ponto? Como é que eu vou fazer uso deles para que a minha escrita fique pertinente? Então, por exemplo, se eu paro para pensar, teve uma pesquisa de parâmetros dos resíduos sólidos atrelados ao ano de 2017, eles perceberam que foram produzidos 78,3 milhões, né, de toneladas de resíduos. Então, na verdade, se eu tenho esses valores, se eu sei que há um prejuízo de 120 bilhões de reais por ano, com essa destinação, distribuição mal empregada, então, quando eu penso nesse ciclo de produtos, quer dizer, esse ciclo precisa ser bem trabalhado. Como é que eu reaproveito? Ou como é que eu, na verdade, destino com uma preocupação ambiental, quer dizer, para que esse lixo não seja um problema de saúde ou um problema, quer dizer, ao meio ambiente. Então, na verdade, a primeira coisa que o aluno vai ter, números. E os números vão trazer o quê? Uma realidade, a prática. Só que o Enem também ama, por exemplo, a teoria. É aquilo que eu sempre digo, né? Tem um livro do Gilberto Dimenstein que ele é coringa. O título dele, Cidadão de Papel. Ou seja, a nossa Constituição, a nossa legislação, ela é maravilhosa. Agora, na prática, significa o quê? Então, se eu paro para pensar, aí a legislação é um agente que contribui muito para que o aluno se dê bem. Ou seja, se eu sei que existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305 de 2010, eu sei que existe a teoria e é uma boa possibilidade para que eu comece meu texto refutando. Eu trago a lei, que teoricamente deveria trazer respaldo, no entanto, eu jogo um dado estatístico e a partir daí eu defino o que fazer para que exista uma corresponsabilidade, que na verdade é o que, gente? Uma responsabilidade compartilhada, palavra muito importante dentro dessa lei, seguida do termo logística reversa, que antes um pouquinho, né, a Anne e eu, nós estávamos discutindo essa questão, né? E você, então, Júlia? Eu tenho um pouquinho de dificuldade no embasamento, porque é fácil relacionar essa questão à geografia. Mas e a sociologia? O que eu posso usar? O que autor? Eu penso muito nessa questão, né, de que talvez a falta de consciência em relação ao manejo do lixo seja uma falta de consciência não só das leis, né, que eu sempre falo isso em aula, né, na aula de história, por exemplo, que a nossa Constituição é melhor do que a gente, na prática, né, ela é mais bonita, ela é mais respeitosa, ela prega uma sociedade, né, mais consciente, mas enquanto as pessoas também não têm acesso à educação e não têm acesso a uma educação que conscientize, né, elas não vejam uma vantagem, eu acho,
na reciclagem, né, na separação do lixo, e não se sintam corresponsáveis, eu acho que é muito difícil a gente construir isso, né, numa sociedade que prega o consumo. Então é preciso questionar essa sociedade que é a sociedade do consumo que cria, por exemplo, a obsolescência programada, né? Aquela coisa de você criar produtos para serem consumidos, um mundo onde nada dura muito tempo, né? Onde tudo se desmancha o tempo todo e a gente fica sem saber pensar se as coisas poderiam ser reutilizadas. Então, quantas roupas eu poderia reutilizar, quantos objetos que eu despejo no lixo que eu poderia reutilizar, né? E como isso seria uma vantagem para a gente, né? Socialmente falando, economicamente falando. Então, essas questões todas eu acho que envolvem a sociologia, né? A ideia de que numa sociedade como a nossa, o homem acabou se tornando um ser menos consciente, sabe, do consumo. E essa falta de consciência do consumo acabou levando ao desperdício, né? Não só a questão do lixo que poderia ser reutilizado, mas o desperdício de alimentos, né? Tudo isso que entra aqui agora eu acho que numa questão de necessidade de conscientização, sabe? Fugir um pouquinho dessa sociedade do consumo. Eu citaria, por exemplo, como a Ana disse, né? Um Bauman. Então, nesse nosso imediatismo, sabe? Nessa liquidez, nessa sociedade do consumo que faz a gente não pensar no que pode ser reutilizado. O Han, né? Que fala muito sobre também a sociedade do hiperconsumo, essa ideia de que a nossa sociedade se torna uma sociedade, né, até do cansaço, através dessa análise dele. Então, eu vejo que a base marxista, né, material, ela ainda é importante numa argumentação, né? Então, a ideia de pensar mesmo materialmente os danos que são criados quando a gente não pensa nessa corresponsabilidade. Então, essa coisa idealista, tem que reciclar, mas tem que reciclar para quê? Por quê? Né? Aí já, exato. E para quem? Não pensando só em você, pensando nas futuras gerações, né? Eu já traria o Hans Jonas, né? Que a gente estava conversando um pouquinho antes, eu e as meninas, o Hans Jonas e o princípio da responsabilidade. Que mundo a gente está deixando para as futuras gerações? Né? Que herança a gente está deixando socialmente, economicamente, ambientalmente? Então, essas questões todas ajudam a gente a pensar na filosofia, na sociologia, esse tema que eu acho que é um tema muito importante. E Gui, fazendo um gancho com o que você trouxe, é exatamente isso que a política traz, nacional de resíduos sólidos. Quer dizer, numa escala de prioridade, a primeira prioridade é exatamente a não geração. E a partir daí a gente faz uso dos 3 R's. Quer dizer, como é que eu trabalho com a reutilização, com a redução, com a reciclagem. E é isso que é muito relevante, né? Porque o tratamento surge em 4ª instância. Quer dizer, a partir do momento que já foi produzido, o que eu faço? E como é que eu destino, caso ele não tenha um outro ciclo produtivo? Certo? Então, é realmente interessante. Eu penso na questão material, eu penso também na questão cultural, né? Você pega, por exemplo, sacolinha plástica, a gente tem um costume, né? A gente reutiliza essa sacolinha plástica, geralmente em casa, né? Para descartar o lixo. Só que, ao mesmo tempo, né? A gente não tem uma cultura de levar a nossa sacola, né? A não ser, por exemplo, em ambientes elitizados, o que entra também nessa questão, né? Nem todo mundo consegue fazer uma compostagem em casa, né? E achar que isso é algo sustentável, né? Tem isso. Então eu vejo que é um problema educacional, é um problema cultural, é um problema material, sabe? Não só da produção, mas também ligado ao consumo e uma falta de consciência mesmo desse descarte, né? Como cobrar do indivíduo se ele não teve esse preparo, essa educação? E essa responsabilidade, ela é desenvolvida na escola, então? Sim, eu acho que um dos ambientes que a gente poderia desenvolver por exemplo, a gente tem várias experiências educacionais ao redor do mundo, né? A Nova Zelândia é um país que é referência nesse sentido, onde os alunos desde pequenos eles aprendem, é uma ilha, né? Então é uma ilha que, assim, se eles não cuidarem dessa ilha, a vida deles acaba. Então eles têm uma super preocupação com questões ambientais. As crianças aprendem, né, a fazer, desde pequenas, resgates de animais silvestres, aprendem a fazer plantio, aprendem a fazer compostagem e aprendem a transformar isso numa prática do dia a dia, sabe? Aí você vê que é uma mentalidade que ela entra no processo de socialização do Durkheim, né? A criança, quando ela está na escola, ela aprende a socializar e ela também recebe valores que vão além dos valores da família. Né? Então a criança, imagina, você desde 5 anos de idade, 6 anos de idade, aprendendo a se preocupar com o meio ambiente. E não só um livro, uma lousa, sabe? Não só essa teoria, sabe? Que ela é muito interessante, mas não adianta só a teoria, tem que ser a prática, tem que ser aplicável no seu dia a dia. Então acho que as políticas educacionais também, quanto mais inclusivas e mais conscientizadoras, eu acho que elas poderiam se tornar políticas
práticas. E aí, como é que você cobra a lei de resíduos sólidos de uma população que nem sabe que existe lei de resíduos sólidos? E Júlia, e você comentou muito de como desenvolver. Eu acho que é interessante isso, né? Parte de uma educação que às vezes acontece em casa, na escola, mas aí de repente a gente se depara com o quê? A gente se depara com a ausência, por exemplo, de coleta seletiva. Então, quer dizer, e outra, o quanto custa isso? Custa 4 vezes mais o valor de uma coleta normal. Então, se o custo sai por 400, quase 390 reais, a outra coleta sai por 95. Então, como viabilizar? Às vezes eu faço isso na minha casa, mas de repente, quer dizer, esse lixo no final do processo vai para onde? Para um aterro? Quer dizer, para um lixão? E aí, na nossa live da semana passada, alguns alunos sugeriram, né, filmes. E eu acho interessante o documentário Estamira, que foi produzido pelo José Padilha, que ele traz isso, né? Estamira Gomes Barbosa. Ela é uma senhora que tem distúrbios mentais, é um drama psicológico mental, ela vive o paradoxo da lucidez e loucura. E 22 anos no Jardim Gramacho, que foi um dos maiores aterros sanitários da América Latina, ela traz na simplicidade dessa vida no lixão exatamente a luta por levar princípios éticos para fora daquele lugar. Então ela diz que o maior lixo não é o lixo, e sim esses valores decadentes de uma sociedade. Então é muito lindo. E fazendo um outro gancho, o lixo extraordinário, né? A obra, o trabalho do Vic Muniz também traz isso. Então a gente percebe que existem vários personagens ali com uma noção tremenda, né, do que é lixo e do que é produto reciclável e do que é sobrevivência. E aí entra uma outra questão, né? Quantos são e o que fazer com todos esses catadores? Que é uma classe que precisa ser inserida. E aí você tem que fazer o quê? O famoso projeto. Porque é muita coisa. É muita informação. Para que você restrinja 30 linhas. Então aí entra o quê? O que eu vou jogar como D1, D2, como é que eu vou fazer se alinhavar com a proposta de intervenção. Então é um trabalho que exige o quê? Conhecimento e dinâmica, praticidade, para que você consiga fazer isso estourando em 1h10, né, no domingo, dia 3, para o Enem. O que eu ia falar, porque eu estava pensando muito no exemplo, né, que eu tinha te dado do aplicativo, né, que as pessoas levam lixo reciclável para ganhar pontos. Aí eu pensei, então eu vou colocar esse exemplo no D2, por exemplo. Aí eu queria retomar ele na proposta de intervenção. O que você acha? Pode ser uma boa saída? Olha que interessante. Se você fizer isso, eu acho que às vezes vai daquilo que parte do indivíduo e você pode trabalhar aquilo que cabe às autoridades. Então, você pode usar o poder público, você pode usar o governo federal, que as verbas são míseras frente ao que se gasta com isso. Você pode trabalhar com o poder, o federal, o municipal, o estadual, e aí o que você traz? Você joga, os verbos são importantes demais na conclusão para que você trabalhe uma ação. Então, por exemplo, a ampliação de projetos como esses, e divulgados por quem? Então, de repente, você pode ter esse projeto que pode partir de uma parceria, quer dizer, entre exatamente público-privada, e a partir daí você tem uma proposta simples e inovadora. Por quê? Porque é muito importante. Às vezes o aluno fala assim, eu preciso salvar o mundo. Em um parágrafo, eu sei que dá esse desespero. Eu tenho esse desespero e vocês devem ter esse desespero também. Não, eu não vou salvar o mundo, mas eu preciso tentar minimizar a problemática. Eu não vou salvar, porque senão, gente, nós pegaríamos as notas máximas e inseriríamos essas pessoas na política para ver se muda alguma coisa. A questão é como minimizar. E aí vai envolver bem aquele esquema, né? Como é que eu trabalho a retomada da tese? Como é que eu trago o ator agente? De quem é que vai fazer? O que será feito? Como e com qual finalidade? Com esse projeto você reestrutura. E aí se você pensa em D1, D2, em que você possa, quer dizer, unir esse trabalho, melhor. Caso contrário, você vai ter que fazer o quê? 2 desdobramentos envolvendo 2 possíveis intervenções. E aí, você tem menos linhas na conclusão. Como é que você lida com essas linhas, né? Aí o projeto é importante. É importante, gente. Faz o projeto e tenta organizar aí na vida de vocês, dinamizar esse tempo, né? Que não é um tempo longo,
para poder ser certeiro na redação e tirar uma boa nota. E é claro, né, tem esses argumentos já, né, que a gente está trabalhando aqui, meio que na manga já, para você poder pensar, né? Como a gente sabe aqui no nosso canal, a gente sempre pensa no canal e no aplicativo que é preciso expandir a cabeça de vocês em relação aos temas, para vocês não ficarem usando só aqueles caveirões, aquela coisa montada, né? Aquilo já está caindo por terra. Então é importante lembrar que quando a Ana fala de estrutura, né, para você fazer uma estrutura racional, pensada, refletida, né, e não simplesmente, eu vou copiar e jogar ali. Não, né? É importante lembrar que a argumentação ela deve embasar muito o seu texto e você tem que ficar de olho também nessa estrutura. E que a estrutura do Enem, né, ela não é muito difícil de dominar, né, Ana? É uma estrutura que quando você mapeia ela uma vez, você já consegue meio que naturalmente, né, jogando, recheando ela, né? Acho que o mais difícil é rechear, né, a estrutura do Enem. Porque tem uma estrutura dissertativa, você tem que ter muito cuidado para não ficar na exposição, porque aí você compromete a sua competência 2, então você precisa argumentar e não meramente fazer uma exposição. Você tem essa tese explícita no primeiro parágrafo, que você pode fazer de maneira analítica ou sintética. Eu acho que para o aluno é mais tranquilo você fazer de maneira analítica, porque aí você desmembra e trabalha 2 possíveis questões, uma para cada parágrafo do desenvolvimento. Você trabalha a sua argumentação, sua marca de autoria e na conclusão, que eu acho que é interessante, é muito, assim, é pontual. É exatamente a retomada, não com as mesmas palavras, mostra o seu repertório. Na sequência, você vai inserir, quer dizer, todas essas questões e fazer o fechamento. Agora, o mais relevante também é ter cuidado com alguns possíveis agentes, que a própria cartilha do INEP aponta. Eu tenho vários possíveis agentes, mas, por exemplo, eu preferiria, às vezes, agentes mais fortes, como secretarias, ministérios, na verdade o Ministério Público, o Poder Público, as esferas, o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, do que como agente a família, a escola, uma ONG, uma mídia, porque na verdade, dependendo do tema, a família é vitimada por um contexto externo, né? Mas, por exemplo, eu posso colocar, essa é uma dúvida que eu particularmente tenho. A escola, por exemplo, a pública principalmente, né? Ela está ligada ao Ministério da Educação. Sim. Então eu apelo pro Ministério. É melhor do que... Aí eu amarro a escola. Perfeito. Ao invés de jogar para a escola, a escola faz. Eu falo assim, o Ministério da Educação se responsabilize, né, e estruturar essa base educacional. A escola, com um diretor, um professor, nós seguimos regras. Então a escola em si, ela está à mercê desse órgão superior. Está submetida. Exatamente. Né? Então como é que eu lido com isso? Então a mídia, quer dizer, o meio de comunicação não faz nada sem o interesse. É uma parceria, uma isenção. Eu preciso pensar nisso. Quer dizer, como veicular uma campanha de conscientização? Então, a família em si. Se nós pensarmos em educação financeira, por exemplo, cabe à família educar o filho para as finanças. Se a família é endividada, a família precisa de apoio. Às vezes a família é um problema. É exatamente isso. Exatamente. Quer dizer, a família precisa de um apoio. Então, são parcerias. Então, cuidado com isso. Às vezes você vai usar a sociedade como um todo, ou a família, a escola, e você vai ter dificuldade de ser persuasivo, convincente. Então, assim, apele para, quer dizer, instituições, e por isso conheça os ministérios. Nós tivemos algumas mudanças, por conta de mudança, quer dizer, na política. Então, dê uma olhadinha, não existe mais Ministério do Trabalho, não existe mais Ministério da Cultura, não existe mais Ministério do Esporte. Então, assim, quais foram os ministérios que englobaram essas questões, né? Houve ministérios que ganharam novos termos, família, de repente mulher e direitos humanos. Então isso é importante para que você passe credibilidade e não é nada difícil. Faltando aí, quer dizer, 1 semana e meia, é possível você se organizar, fazer uma pesquisa, montar um fichamento e na sexta-feira eu vou dar uma olhadinha na expectativa do domingo. A gente tentou, como a gente pensou o aplicativo junto, né, ajudar vocês nessa reta final, no Filo na Rede, para vocês terem essa rapidez, sabe? De não ficar procurando argumento, né, em lugares muitas vezes
que são duvidáveis. Então, eu na história, na filosofia, sociologia, a Natasha, né, também na história, a gente pega a Ana, né, na redação, e a Ana faz vínculo sempre com literatura. A gente tentou, né, ajudar vocês a buscarem elementos de referência para poder produzir a redação de vocês no nosso aplicativo, né? Então, tem muito aluno falando, mas já falta pouco tempo, será que dá tempo de rever? Como está tudo bem direcionadinho, né? Eu acho que é importante vocês terem essas cartinhas na manga, porque a gente tem dúvida, né? Qual vai ser o tema do Enem? Todo ano a gente fica se perguntando, né? Antes era meio até fácil de pensar a temática do Enem. Esse ano que a gente está, né, numa dúvida aí muito grande de qual tema vai ser, quais são as possibilidades. Se vai ser um tema menos polêmico ou se vai continuar sendo um tema social, porque é possível também, né, gente? É possível que o governo traga um tema para falar, vocês podem escrever sobre, né? Ninguém está reprimindo ninguém, né? Então pode ser que seja até uma surpresa, né? Mas a gente aposta em temas que são urgentes, temas que são possíveis, e o lixo, né, é um tema que, embora tenha polêmica, né, da lei, tenha polêmica do Estado, mas não é a polêmica, por exemplo, de um tom político, né? Que nem é o viés do Enem, né? Nem é a cara do Enem. Mas é muito legal pensar que eu lembrei muito de um filme, o Ilha das Flores. Nossa, sabe? O Ilha das Flores é genial para você poder ver essa questão do lixo, essa questão do capitalismo, essa questão de como o lixo ele é gerado, né? O que acontece com pessoas que estão nessa relação, né? E ele é o final, né, das coisas. Ele é o final que a gente está repensando aí, que não é pensado pela sociedade, não tem a atenção necessária, inclusive gera impacto na vida de todos nós. Né? Então nós vamos pagar esse preço, nossos filhos vão pagar esse preço. Então é um tema que a gente tem que dar conta hoje, né? Na atualidade, a gente tem que resgatar essa discussão dentro de várias discussões importantes. Gui, isso que você trouxe, para o aluno que gosta de trabalhar com literatura, é até uma inversão de valores, e aí você pode até refletir sobre o Ilha das Flores. É um processo de zoomorfização. Quer dizer, quando os porcos têm prioridade e assim que os porcos saem, quer dizer, o dono do terreno, quer dizer, cronometra a cada 5 minutos a troca daqueles que esperam comer aquilo que os porcos descartaram. Quer dizer, é bem aquela adaptação, né? Recicla-me ou devoro-te. Até que ponto nós não seremos vítimas de um processo por conta de o que? Irresponsabilidade. Quer dizer, parece que falta um pouco de visão mais holística e não tão individualista frente a essa questão. Então, é possível você trabalhar com várias ideias, mas para isso você tem que ser bastante pontual. É pegar a coletânea, fazer uma síntese, quer dizer, pensar se tem um recorte, um viés a mais a partir da coletânea, e a partir daí é a praticidade, como a Júlia comentou, né? Às vezes, Júlia, é aquele processo que você comentou, diante da coletânea, né? Essa postura, você geralmente bate o olho. E já tem um projeto do que vai falar. E vai naquilo, porque não tem muito tempo, né? Pra ficar refletindo, ler a coletânea e já pensa... Porque a gente tem bagagem pra isso, né? A gente lê, estuda o ano inteiro, então... Vocês têm bagagem, a gente às vezes não acredita, né? Mas tem sim. E isso é pura verdade. Né? Gente. Pô, vocês estudam tantos temas, vocês veem tantas aulas e essa inteligência de conectar as coisas, né? E ter aquele argumento já meio que preparado, né? Para cada tema. Acho que isso é muito importante, né? De você ter essa rapidez de aplicar e saber como projetar. Quanto tempo vocês demoram, mais ou menos, para fazer a redação? A redação, acho que demora 1h10, 1h20. 1h10. 1 hora. 1 hora. O projeto é uns 10 minutos. Sim. Uhum. E vale a pena gastar 10 minutos no projeto, né? Porque senão você começa a fazer redação e fala, mas eu não queria dizer isso, aí volta. E isso, assim, causa muita ansiedade na hora. Então é bom pensar antes, assim, é isso que eu vou trabalhar em cada parágrafo. Teve uma aluna que pediu pra mim resposta dissertativa, né? Dica de resposta dissertativa em segunda fase. E eu sempre gosto muito de uma técnica, sabe, que dá muito certo, que é assim, segunda fase, você vai escrever questão dissertativa numa Unesp, numa FUVEST. E é muito legal você, por exemplo, ver a questão e já vai mapeando do lado, coloca do ladinho assim, 3 pontos que vão aparecer na sua resposta, sabe? Passa para a próxima, 3 pontos. Aí depois você só redige. Depois você só coloca no papel e você vai estruturando. Coesão. Então, exato. Então, assim, faz uma linha lógica e depois você vai escrevendo, né? A questão dissertativa é muito importante ter organização. Agora, você imagina uma redação do Enem, né? Então é importante ter essa prática, ter esse viés, né, mais certeiro, de você ter essa rapidez, né?